A descoberta que abalou nossa concepção de humanidade. Imagine por um momento que cada decisão que você acredita tomar conscientemente já foi determinada pelo seu cérebro 350 milissegundos antes de você sequer perceber que está decidindo. Imagine que a sensação de controle sobre suas escolhas é apenas uma elaborada ilusão neurológica, uma história que seu cérebro conta para você manter a coerência narrativa de sua existência. Esta não é ficção científica. É o que décadas de pesquisa neurológica têm revelado sobre a natureza fundamental da vontade humana. Em 1983, um neurocientista da Universidade da Califórnia, chamado Benjamin Libet, conduziu um experimento que mudaria para sempre nossa compreensão sobre quem realmente está no comando de nossas decisões. O que ele descobriu não foi apenas revolucionário, foi profundamente perturbador para nossa concepção de livre-arbítrio, responsabilidade moral e até mesmo do que significa ser humano. O experimento que mudou tudo. Benjamin Libet pediu a voluntários que realizassem uma tarefa aparentemente simples: mover o punho quando quisessem, observando um relógio especial para marcar o momento exato em que sentiram a intenção de se mover. Simultaneamente, eletrodos conectados ao couro cabeludo dos participantes monitoravam a atividade elétrica do cérebro, especificamente uma região chamada córtex motor. O que Libet descobriu desafiou séculos de filosofia sobre a natureza da vontade humana. O potencial de prontidão, uma onda de atividade elétrica no córtex motor, começava a se formar aproximadamente 550 milissegundos antes do movimento físico. Mais chocante ainda, esta atividade neuronal precedia em 350 milissegundos o momento em que os participantes relatavam ter a intenção consciente de se mover. Em outras palavras, o cérebro já havia decidido agir antes mesmo da pessoa estar conscientemente ciente de sua decisão. A consciência não estava iniciando a ação, estava apenas sendo informada sobre uma decisão que já havia sido tomada em níveis inconscientes. Erdumurdes, a máquina biológica em ação. Os resultados de Libet sugeriam algo profundamente inquietante. Nós não somos os autores conscientes de nossas ações da forma como imaginamos. Somos mais parecidos com passageiros em um carro dirigido por processos neurológicos inconscientes, recebendo relatórios após o fato sobre para onde estamos indo. Esta descoberta foi replicada e expandida por dezenas de laboratórios ao redor do mundo. O neurocientista John Dylan Haynes, do Instituto Max Planck, utilizou tecnologia de ressonância magnética funcional para empurrar esta pesquisa ainda mais longe. Em seus experimentos, Haynes conseguiu prever com até 60% de precisão qual botão um participante escolheria pressionar. Não 350 milissegundos antes, mas impressionantes 10 segundos antes da pessoa relatar ter tomado a decisão consciente. 10 segundos é uma eternidade em termos neurológicos. É tempo suficiente para você ler esta frase inteira e ainda sobrar tempo. Durante todo esse período, seu cérebro já sabia o que você faria, enquanto você permanecia completamente inconsciente da decisão iminente. O cérebro dividido, múltiplos sistemas em conflito. A neurociência moderna revela que não temos uma única mente unificada tomando decisões, mas sim múltiplos sistemas neurológicos operando simultaneamente, frequentemente em conflito uns com os outros. O neurocientista Michael Gazzaniga, pioneiro na pesquisa com pacientes de cérebro dividido, descobriu que possuímos o que ele chama de intérprete do hemisfério esquerdo, uma região cerebral dedicada a criar narrativas coerentes para explicar nossas ações, mesmo quando essas narrativas são completamente falsas. Em experimentos com pacientes que tiveram o corpo caloso, a ponte entre os hemisférios cerebrais, cortado para tratar epilepsia severa,
Gazzaniga mostrou que o hemisfério direito poderia ser instruído a executar uma ação sem que o hemisfério esquerdo, onde reside a linguagem, soubesse por quê. Quando questionados sobre por que fizeram tal ação, estes pacientes invariavelmente inventavam explicações plausíveis, genuinamente acreditando em suas fabricações. Isto sugere que, mesmo em cérebros normais, nossa sensação de ter razões conscientes para nossas ações pode ser, em grande parte, confabulação posterior. Não decidimos e então agimos. Agimos e então inventamos razões para nossas ações, acreditando piamente que essas razões foram a causa original de nosso comportamento. Urbaram a ilusão do usuário. Como o cérebro nos engana, o psicólogo e filósofo Daniel Wegner, da Universidade Harvard, propôs que a experiência de ter vontade consciente é similar a uma ilusão do usuário, como a interface gráfica de um computador. Assim como o ícone da lixeira em seu desktop não é realmente onde os arquivos são deletados. Isso acontece em níveis mais profundos do sistema operacional. Nossa experiência consciente de fazer escolhas não é onde as escolhas realmente acontecem. Wegner demonstrou isso através de experimentos engenhosos. Em um deles, participantes moviam um cursor na tela junto com um parceiro, secretamente um assistente do pesquisador. Quando o assistente guiava sutilmente o movimento do cursor para um objeto específico, e os participantes ouviam o nome desse objeto em fones de ouvido momentos antes, eles relatavam sentir que haviam controlado conscientemente o movimento do cursor, mesmo quando claramente não tinham. Esta pesquisa sugere que nossa sensação de agência é construída pelo cérebro, baseada em coincidências temporais e causais percebidas, não em controle real. Quando pensamos em fazer algo e logo depois algo similar acontece, nosso cérebro automaticamente assume que foi nossa intenção consciente que causou o evento. Erdős, o determinismo neurológico. Somos máquinas biológicas? Se nossas decisões são determinadas por processos cerebrais que operam abaixo do limiar da consciência, seguindo as leis da física e da química, então onde fica nossa responsabilidade moral? Esta questão atormentou filósofos por séculos, mas agora temos dados neurológicos concretos para considerar. O neurocientista Sam Harris argumenta que o livre-arbítrio é uma ilusão cognitiva persistente. Ele aponta que não escolhemos nossos pensamentos. Eles simplesmente aparecem na consciência. Não decidimos ficar com raiva, apaixonados ou entediados. Essas experiências surgem espontaneamente baseadas em processos neurológicos complexos que operam completamente fora de nosso controle consciente. Considere este momento. Você não escolheu conscientemente as palavras que acabou de ler. Elas simplesmente apareceram em sua mente, processadas automaticamente por redes neurais especializadas em reconhecimento de padrões linguísticos. Você não decidiu compreender o significado destas frases. A compreensão emergiu espontaneamente de interações entre bilhões de neurônios. O paradoxo quântico, indeterminismo, como salvação. Alguns teóricos tentaram salvar o livre-arbítrio, apelando para a mecânica quântica e o princípio da incerteza de Heisenberg. Se o universo é fundamentalmente indeterminístico em níveis quânticos, argumentam, então talvez existam lacunas na causalidade onde a vontade livre possa operar. O físico Henry Stapp propôs que a consciência poderia colapsar a função de onda quântica no cérebro, efetivamente escolhendo entre múltiplas possibilidades quânticas. Esta teoria sugere que nossa mente consciente poderia influenciar processos físicos através de efeitos quânticos em estruturas cerebrais microscópicas chamadas microtúbulos. Entretanto, a maioria dos neurocientistas permanece cética. O cérebro é um ambiente quente e úmido, onde efeitos quânticos são rapidamente perdidos através de decoerência.
Além disso, indeterminismo aleatório não é realmente liberdade. Uma escolha verdadeiramente aleatória não é mais livre do que uma escolha completamente determinada. O físico Murray Gell-Mann colocou de forma sucinta: a aleatoriedade quântica não te torna mais livre do que determinismo clássico te torna escravo. Estudos revolucionários. Mapeando a ilusão. Pesquisadores continuam a expandir nossa compreensão sobre como a ilusão de livre-arbítrio opera. O neurocientista Patrick Haggard, da Universidade College London, descobriu que nossa percepção temporal é sistematicamente distorcida quando realizamos ações voluntárias. Nós experienciamos nossos movimentos como ocorrendo mais cedo no tempo do que realmente ocorrem, e seus efeitos como acontecendo mais tarde, uma distorção que aumenta nossa sensação de controle causal. Um estudo de 2016, liderado por Aaron Schurger, questionou até mesmo as interpretações dos experimentos de Libet. Schurger propôs que o potencial de prontidão pode não representar uma decisão sendo tomada, mas sim flutuações aleatórias na atividade neural que ocasionalmente cruzam um limiar para a ação. Nesta visão, nossas decisões são menos como comandos conscientes e mais como um momento aleatório em que um detector Geiger detecta a radiação. Mas talvez ainda mais perturbador seja a pesquisa de Michael Shadlin, na Universidade Columbia. Seus estudos com primatas mostraram que mesmo decisões perceptuais simples, como determinar a direção de pontos se movendo em uma tela, podem ser influenciadas pela estimulação magnética transcraniana aplicada centenas de milissegundos após o estímulo visual, mas antes da resposta consciente. Isso sugere que existe uma janela de vulnerabilidade, durante a qual decisões aparentemente finalizadas ainda podem ser alteradas por influências externas, indicando que o processo decisório é muito mais fluido e menos unitário do que nossa experiência sugere. Mauna, a neuroanatomia da ilusão. Estudos de neuroimagem revelaram redes específicas no cérebro responsáveis por gerar nossa sensação de agência. O córtex parietal posterior, a área motora suplementar e o córtex pré-frontal trabalham em conjunto para criar a experiência de ser o autor de nossas ações. Quando essas regiões são disfuncionais, devido a lesões, estimulação magnética ou condições psiquiátricas, nossa sensação de agência pode ser dramaticamente alterada. Pacientes com esquizofrenia frequentemente experienciam delírios de controle, sentindo que suas ações são controladas por forças externas. Paradoxalmente, sua experiência anômala pode estar mais próxima da realidade neurológica do que nossa sensação normal de controle consciente. O neurocientista Chris Frith demonstrou que quando monitoramos nossas próprias ações, o cérebro faz previsões sobre suas consequências sensoriais. Quando essas previsões coincidem com o retorno real, experienciamos agência. Quando não coincidem, sentimos que algo externo está controlando nossos movimentos. Esta maquinaria neural evoluiu para nos dar uma sensação útil de controle, mas não necessariamente uma sensação precisa de como o controle realmente funciona. NUA, o experimento mental, testando sua própria ilusão. Antes de prosseguirmos para as implicações filosóficas mais profundas, faça este exercício comigo. É um experimento que você pode realizar agora mesmo para experienciar diretamente alguns dos fenômenos que estamos discutindo. Exercício 1. A ilusão da escolha espontânea. Feche os olhos por um momento. Agora decida mover seu dedo indicador direito, mas antes de movê-lo, preste atenção cuidadosa ao processo de decidir. De onde veio essa decisão? Você sentiu ela se formando gradualmente ou ela simplesmente apareceu na sua consciência como um impulso completo? Agora, tente algo mais desafiador. Decida. Não mover o dedo. Mantenha-o perfeitamente imóvel por 30 segundos.
Durante esse tempo, observe quantas vezes pequenos impulsos para mover aparecem espontaneamente em sua mente. Você está realmente controlando esses impulsos ou está apenas reagindo a eles? Exercício 2. O pensamento, que você não escolheu. Nos próximos 30 segundos, tente não pensar em um elefante cor-de-rosa usando um tutu de balé. Não visualize suas orelhas gigantes balançando enquanto ele faz piruetas desajeitadas. Se você é como a maioria das pessoas, a imagem do elefante dançarino apareceu em sua mente, apesar de seus esforços para evitá-la. Este simples exercício demonstra que não temos controle direto sobre nossos pensamentos. Eles surgem espontaneamente de processos neurológicos inconscientes. Exercício 3. A origem misteriosa das preferências. Pense em sua comida favorita. Agora pergunte-se, por que você gosta dela? Pode rastrear as causas específicas, memórias de infância, associações culturais, preferências genéticas por certos sabores? Quanto mais profundamente você cavar, mais perceberá que suas preferências emergem de uma complexa teia de fatores que nunca escolheu conscientemente. Você não escolheu nascer com as papilas gustativas que tem, crescer na cultura que cresceu, ou ter as experiências formativas que moldaram seus gostos. Suas preferências mais íntimas são produtos de forças que operam completamente fora de seu controle consciente. A demolição da responsabilidade moral. Se nossas ações são produtos de processos neurológicos determinados que operam abaixo da consciência, como podemos ser moralmente responsáveis por qualquer coisa que fazemos? Esta questão não é meramente acadêmica. Ela tem implicações profundas para sistemas legais, relacionamentos pessoais e nossa compreensão básica de justiça. Joshua Green, psicólogo de Harvard, conduziu experimentos mostrando que quando as pessoas aprendem sobre a neurociência do livre-arbítrio, elas se tornam menos punitivas em seus julgamentos morais. Participantes que leram passagens científicas questionando o livre-arbítrio eram mais propensos a tratar infratores com leniência, focando em reabilitação em vez de retribuição. Mas há um lado sombrio. Outros estudos mostraram que quando pessoas acreditam que o livre-arbítrio é uma ilusão, elas também se tornam mais propensas a trapacear, mentir e agir de forma antissocial. A crença no livre-arbítrio, mesmo que seja uma ilusão, parece funcionar como um importante regulador moral do comportamento. Voss e Schuller, 2008, demonstraram isso elegantemente em uma série de experimentos. Participantes que leram passagens científicas negando o livre-arbítrio subsequentemente trapacearam mais em testes e foram menos dispostos a ajudar outros em necessidade. A ilusão do livre-arbítrio pode ser funcionalmente necessária para a cooperação social, mesmo que seja factualmente incorreta. O caso de Charles Whitman, neurologia e violência. O caso de Charles Whitman oferece um exemplo chocante de como anormalidades neurológicas podem influenciar comportamento de maneiras dramáticas. Em 1 de agosto de 1966, Whitman, um estudante de engenharia aparentemente normal na Universidade do Texas, matou sua esposa e mãe durante a noite. Na manhã seguinte, ele subiu ao topo da torre da universidade com um arsenal de armas e matou 14 pessoas, ferindo outras 31, antes de ser morto pela polícia. Nos meses anteriores ao massacre, Whitman havia relatado a um psiquiatra que estava experienciando pensamentos violentos incontroláveis e dores de cabeça intensas. Em uma nota deixada para trás, ele escreveu: "Não entendo realmente o que está me compelindo a digitar esta carta. Talvez seja para deixar algum vago motivo para as ações que já cometi e que estou prestes a cometer." A autópsia revelou um tumor do tamanho de uma moeda de níquel pressionando sua amígdala, a região cerebral crucial para a regulação emocional e controle de impulsos agressivos.
O tumor estava interferindo com os circuitos neurológicos responsáveis por inibir comportamentos violentos. Este caso levanta questões perturbadoras sobre responsabilidade moral. Whitman era culpável por suas ações? Ele era a mesma pessoa com o tumor que era sem ele, onde traçamos a linha entre doença e escolha moral. A ilusão necessária. Por que evoluímos para nos enganar? Se o livre-arbítrio é uma ilusão, por que evoluímos para experienciá-lo tão vividamente? A resposta pode ser que essa ilusão serve funções evolutivas cruciais. Organismos que podem simular diferentes cursos de ação mentalmente antes de agir têm vantagens adaptativas significativas sobre aqueles que simplesmente reagem a estímulos. A sensação de agência nos motiva a investir tempo e energia planejando e deliberando sobre decisões importantes. Mesmo que essa deliberação seja em última análise determinística, o processo em si é valioso. Nos permite integrar informações de múltiplas fontes e considerar consequências a longo prazo. Roy Baumeister, psicólogo da Universidade Estadual da Flórida, argumenta que a crença no livre-arbítrio facilita comportamentos pró-sociais complexos. Sociedades funcionam melhor quando indivíduos acreditam que são responsáveis por suas ações e que outros também o são. Esta crença promove cooperação, confiança e as normas sociais que tornam a civilização possível. Além disso, a ilusão de controle pode ter benefícios para a saúde mental. Pessoas com um locus de controle interno, que acreditam ter agência sobre seus destinos, tendem a ser mais resilientes, motivadas e psicologicamente saudáveis do que aquelas que se veem como vítimas passivas de circunstâncias. Dara, compatibilismo, reconciliando liberdade e determinismo. Muitos filósofos contemporâneos adotaram uma posição chamada compatibilismo, argumentando que livre-arbítrio e determinismo podem coexistir. Nesta visão, não precisamos de liberdade do determinismo, mas sim liberdade através do determinismo. Daniel Dennett, um dos principais defensores desta posição, argumenta que o tipo certo de determinismo, onde nossas ações fluem de nossos próprios desejos, crenças e processos de raciocínio, é precisamente o que queremos dizer por livre-arbítrio. O problema não é que nossas ações são causadas, mas que elas são causadas pelas coisas certas, nossos próprios valores e processos deliberativos. Sob esta luz, uma ação é livre se ela resulta de nossas próprias deliberações, mesmo que essas deliberações sejam deterministicamente causadas por estados cerebrais anteriores. O que importa é que a cadeia causal passe através dos tipos certos de processos cognitivos, aqueles envolvendo avaliação, reflexão e integração de informações. Susan Wolf oferece uma formulação elegante. Nós somos livres e responsáveis quando podemos agir de acordo com a razão, quando nossas ações fluem de nossa capacidade de responder a considerações morais e prudenciais, mesmo que essa capacidade seja em si mesma produto de processos determinísticos. Na neurociência da moralidade, como julgamos o certo e o errado? Estudos de neuroimagem revelaram que julgamentos morais ativam uma rede complexa de regiões cerebrais, incluindo o córtex pré-frontal ventromedial, a junção temporoparietal e a ínsula anterior. Estas descobertas sugerem que nossas intuições morais não são insights racionais sobre verdades éticas objetivas, mas sim produtos de arquiteturas neurológicas moldadas pela evolução. Joshua Greene demonstrou que nossa distinção entre danos intencionais versus colaterais, crucial para muitos julgamentos morais, pode ser rastreada a diferentes sistemas neurológicos. O sistema emocional responde fortemente a danos diretos e pessoais, enquanto o sistema racional pode aprovar os mesmos danos quando são indiretos ou instrumentais para um bem maior. No famoso problema do bonde,
A maioria das pessoas diz que é moralmente aceitável desviar um bonde para matar uma pessoa em vez de 5, mas que é inaceitável empurrar uma pessoa de uma ponte para parar o bonde, mesmo que o resultado seja idêntico. Estudos de neuroimagem mostram que este segundo cenário ativa áreas cerebrais associadas com aversão emocional, enquanto o primeiro ativa principalmente áreas associadas com raciocínio abstrato. Estes achados sugerem que nossos julgamentos morais podem ser menos sobre descobrir verdades éticas e mais sobre navegar tensões entre diferentes sistemas neurológicos com diferentes prioridades evolutivas. Psicopatas e a ausência de escolha moral. O estudo de indivíduos com psicopatia oferece insights únicos sobre a natureza da responsabilidade moral. Psicopatas típicos demonstram déficits profundos em regiões cerebrais, associadas com empatia, remorso e processamento emocional, particularmente a amígdala e o córtex pré-frontal ventromedial. James Blair, do Instituto Nacional de Saúde Mental, mostrou que psicopatas têm dificuldade distinguindo entre violações morais e violações convencionais. Enquanto pessoas típicas veem diferenças qualitativas entre bater em alguém, errado moral, e falar durante a aula, violação de convenção social, psicopatas tendem a ver ambas simplesmente como violações de regras. Neuroimagens de cérebros de psicopatas revelam não apenas diferenças estruturais, mas também padrões anômalos de ativação durante tarefas morais. Quando apresentados com cenários envolvendo danos a outros, psicopatas mostram ativação reduzida em regiões associadas com processamento emocional e maior ativação em áreas associadas com recompensa. Se psicopatia resulta de anormalidades neurológicas que prejudicam a capacidade de resposta moral, até que ponto psicopatas podem ser considerados responsáveis por suas ações? Esta questão desafia nossas intuições sobre justiça retributiva, enquanto simultaneamente levanta preocupações pragmáticas sobre proteção social. Le Brun, a plasticidade do eu, mudando quem somos. Uma das descobertas mais esperançosas da neurociência moderna é a plasticidade neural, a capacidade do cérebro de se reorganizar ao longo de nossas vidas. Mesmo se nossas ações presentes são determinadas por estruturas neurológicas atuais, essas estruturas não são fixas. Podemos, através de prática deliberada e experiência, literalmente reesculpir nossos cérebros. Estudos de meditadores experientes mostram mudanças estruturais dramáticas em regiões associadas com atenção, regulação emocional e autoconsciência. Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, demonstrou que, mesmo 8 semanas de treinamento em atenção plena pode produzir mudanças mensuráveis na estrutura cerebral. Similarmente, terapia cognitivo-comportamental tem sido mostrada para alterar padrões de ativação neural em pessoas com depressão, ansiedade e outros transtornos. Ao mudar conscientemente nossos padrões de pensamento e comportamento, podemos influenciar os próprios processos neurológicos que determinam nossos futuros pensamentos e comportamentos. Esta plasticidade oferece uma forma de compatibilismo neurológico. Embora possamos não ter controle sobre nossos estados mentais presentes, podemos ter algum controle sobre nossos estados mentais futuros, através das escolhas que fazemos sobre como treinar e expor nossos cérebros. Addresses o paradoxo do autocontrole. Um dos aspectos mais paradoxais da pesquisa sobre livre-arbítrio é que a crença no livre-arbítrio parece aumentar nosso autocontrole, mesmo que esse autocontrole seja em si mesmo um processo determinístico. Roy Baumeister demonstrou que pessoas com forte crença em livre-arbítrio se saem melhor em tarefas que requerem autorregulação.
Este efeito placebo do livre-arbítrio sugere que nossas crenças sobre nossa agência podem se tornar profecias autorrealizáveis. Acreditar que temos controle nos motiva a exercitar esse controle, o que fortalece os circuitos neurológicos subjacentes ao autocontrole, o que, por sua vez, aumenta nossa capacidade de controle futuro. Mark Muraven descobriu que o autocontrole opera como um músculo. Ele pode ser esgotado através do uso, mas também pode ser fortalecido através do treinamento. Pessoas que praticam pequenos atos de autodisciplina, como usar a mão não dominante para escovar os dentes, mostram melhorias em outras áreas de autocontrole. Ironicamente, cultivar a ilusão de livre-arbítrio pode ser uma das coisas mais importantes que podemos fazer para maximizar nossa agência real no mundo. Implicações legais. Reformulando a justiça criminal. As descobertas sobre livre-arbítrio estão começando a influenciar sistemas legais ao redor do mundo. Tradicionalmente, a lei tem operado sob a presunção de que indivíduos são agentes morais responsáveis que merecem punição quando fazem escolhas erradas. Mas se nossas escolhas são produtos de processos neurológicos determinísticos, esta base fundamental para a justiça retributiva está em questão. Michael Gazzaniga propõe que deveríamos mover de um modelo baseado em culpa pessoal para um focado em responsabilidade social. Nesta visão, punimos comportamentos criminais não porque indivíduos merecem punição, mas porque punição serve funções sociais úteis, dissuasão, incapacitação e potencialmente reabilitação. Algumas jurisdições já estão incorporando descobertas neurocientíficas em decisões legais. Nos Estados Unidos, evidência de anormalidades cerebrais tem sido usada como fator mitigante em casos de pena capital. Na Itália, um homem condenado por homicídio recebeu uma sentença reduzida baseada parcialmente em evidência de que ele carregava uma variante genética associada com comportamento agressivo. Entretanto, este movimento em direção à neurolei é controverso. Críticos argumentam que explicações neurológicas para comportamento criminal podem ser mal utilizadas para justificar discriminação ou tratamento desumano de indivíduos com certas características neurológicas ou genéticas. Urdu, a experiência meditativa, dissolvendo a ilusão do eu. Tradições contemplativas há muito tempo reconheceram a natureza ilusória do senso comum de eu. Praticantes avançados de meditação frequentemente relatam experiências onde a sensação normal de ser um agente unificado, tomando decisões conscientes, dissolve em uma consciência mais fluida e descentrada. Sam Harris, um neurocientista que também é praticante sério de meditação, descreve momentos onde não há ninguém em casa, estados de consciência onde experiências surgem sem um experienciador central, onde pensamentos aparecem sem um pensador. Estas experiências podem oferecer vislumbres diretos da realidade que a ciência está descobrindo, que o eu-agente é uma construção, não uma entidade. Estudos de neuroimagem de meditadores mostram atividade reduzida na rede de modo padrão, uma rede cerebral associada com autorreferência e o senso de eu. Durante estados meditativos profundos, a atividade nesta rede pode diminuir dramaticamente, correspondendo aos relatos subjetivos de dissolução do eu. Judson Brewer, da Universidade Brown, sugeriu que este silenciamento da rede de modo padrão pode representar uma forma de percepção mais direta da realidade, menos filtrada pelas construções narrativas que normalmente criamos sobre nós mesmos e nossas experiências. Crianças e o desenvolvimento da agência. Estudos do desenvolvimento mostram que crianças não nascem com um senso completo de agência. Ele se desenvolve gradualmente através dos primeiros anos de vida.
Bebês inicialmente não distinguem entre ações que eles causam versus eventos que simplesmente acontecem ao redor deles. Por volta dos 18 meses, crianças começam a demonstrar compreensão de que suas ações podem afetar o mundo. E por volta dos 3, 4 anos, elas desenvolvem teorias sofisticadas sobre intenções e desejos. Este desenvolvimento da teoria da mente é crucial para a navegação social, mas também pode representar o início de nossa elaborada ilusão sobre livre-arbítrio. Interessantemente, crianças com autismo frequentemente mostram déficits em teoria da mente e podem ter experiências diferentes de agência. Algumas pessoas autistas relatam sentir menos senso de propriedade sobre suas ações, o que pode representar uma experiência mais precisa da realidade neurológica. Estes achados sugerem que nossa sensação adulta de livre-arbítrio é um produto sofisticado do desenvolvimento cognitivo, não uma característica inerente da consciência. Os transtornos da agência, quando a ilusão se quebra. Várias condições psiquiátricas e neurológicas envolvem distúrbios na sensação normal de agência, oferecendo janelas únicas para os mecanismos subjacentes. Pacientes com esquizofrenia podem experimentar delírios de controle, sentindo que suas ações são dirigidas por forças externas. Pessoas com transtorno dissociativo de identidade podem sentir que diferentes alters são responsáveis por diferentes ações. A síndrome da mão alienígena apresenta um exemplo particularmente dramático. Pacientes com esta condição, geralmente após lesões no corpo caloso, experienciam uma mão que age independentemente de suas intenções conscientes. A mão pode desabotoar uma camisa que a outra mão acabou de abotoar, ou alcançar objetos que a pessoa conscientemente não deseja pegar. Estes casos demonstram que nossa sensação normal de agência unificada depende de circuitos neurológicos específicos que podem ser perturbados. Quando esses circuitos não funcionam apropriadamente, a ilusão se quebra, revelando a natureza construída da experiência. O experimento final, confrontando sua própria natureza. Agora que exploramos as profundezas científicas e filosóficas do livre-arbítrio, é hora de um experimento final, que pode fundamentalmente alterar sua percepção de si mesmo. Este não é um exercício acadêmico, mas uma investigação direta na natureza de sua própria experiência consciente. Exercício avançado. A anatomia de uma decisão. Durante os próximos 5 minutos, mantenha um caderno ao seu lado. Sempre que você perceber que está decidindo algo, mesmo decisões triviais, como ajustar sua postura, olhar pela janela ou coçar o nariz, anote imediatamente. 1. O momento em que você percebeu a intenção de agir. 2. Como essa intenção se sentiu, gradual ou súbita. 3. Se você consegue identificar o que causou a decisão. 4. Se houve alguma negociação interna antes da ação. A maioria das pessoas fica chocada ao descobrir quantas ações executam sem qualquer experiência consciente de decidir. Você pode se encontrar já no meio de uma ação, como levantar da cadeira ou pegar um copo d'água, sem nenhuma memória de ter escolhido fazê-lo. Este exercício revela algo profundo. A maior parte de nosso comportamento opera no piloto automático, e nossa sensação de controle consciente pode ser muito mais esparsa do que imaginamos. A revolução silenciosa. Como esta descoberta está mudando o mundo, enquanto debatemos filosoficamente sobre livre-arbítrio, suas implicações já estão silenciosamente transformando múltiplas áreas da sociedade. Em 2019, a Suprema Corte do Canadá citou pesquisa neurocientífica sobre tomada de decisões em uma decisão histórica sobre responsabilidade criminal. No Vale do Silício, empresas de tecnologia estão usando insights sobre determinismo comportamental para criar algoritmos de persuasão cada vez mais sofisticados.
O Facebook, agora Meta, emprega centenas de neurocientistas e psicólogos comportamentais para otimizar o que eles chamam de arquitetura de escolha, o design de interfaces que orientam usuários em direção a comportamentos específicos sem que percebam que estão sendo influenciados. Não é coincidência que você se pegue navegando por horas. Cada aspecto da plataforma foi meticulosamente calibrado para capturar e manter sua atenção através de mecanismos que operam abaixo da consciência. Netflix usa a análise preditiva não apenas para recomendar conteúdo, mas para determinar exatamente onde colocar pausas de episódio para maximizar a probabilidade de você assistir ao próximo. A Amazon emprega dezenas de milhares de pontos de dados sobre seu comportamento passado para prever, com precisão assustadora, o que você comprará antes mesmo de você decidir que o quer. A neurofarmacologia da vontade. Químicos que controlam escolhas. Uma das evidências mais convincentes contra o livre-arbítrio vem da neurofarmacologia. Pequenas alterações na química cerebral podem dramaticamente alterar personalidade, preferências e comportamento de maneiras que a pessoa não percebe conscientemente. Pacientes com Parkinson que tomam agonistas de dopamina frequentemente desenvolvem comportamentos compulsivos que são completamente fora de caráter, jogos de azar, hipersexualidade, compras compulsivas. Quando a medicação é interrompida, esses comportamentos desaparecem imediatamente. Os pacientes não sentem que estão fazendo escolhas diferentes. Eles simplesmente se encontram com desejos e impulsos que nunca tiveram antes. Ainda mais perturbador, a pesquisa de Michael Frank na Universidade Brown mostrou que mesmo pessoas saudáveis que tomam precursores de dopamina, como a L-Dopa, mostram mudanças mensuráveis em suas preferências morais e políticas. Elas se tornam mais dispostas a aprovar ações que causam dano para promover um bem maior, uma mudança que persiste por semanas após a droga deixar seu sistema. Se nossas convicções morais mais profundas podem ser alteradas por uma pílula, o que isso diz sobre a natureza de nossas escolhas éticas? O paradoxo da previsão. Quando saber é mudar, uma das implicações mais estranhas da pesquisa sobre livre-arbítrio é que simplesmente saber sobre ela pode mudar como você se comporta. Estudos mostram que pessoas que aprendem sobre o determinismo neurológico subsequentemente relatam sentir menos controle sobre suas ações, mas paradoxalmente também demonstram maior capacidade de autorregulação em algumas tarefas. Este efeito observador sugere que a consciência sobre nossos próprios processos automáticos pode, em si mesma, alterar esses processos. Quando você se torna consciente de que está sendo influenciado por fatores inconscientes, essa consciência pode se tornar um novo fator na equação, potencialmente mudando o resultado. É como se o cérebro fosse um sistema quântico, onde o ato de observação muda o fenômeno sendo observado. Você não pode estudar sua própria mente sem mudá-la no processo. EBEIs, crianças, prodígio e o mistério do talento. Casos de crianças prodígio oferecem perspectivas fascinantes sobre a natureza da escolha e habilidade. Mozart compôs sua primeira sinfonia aos 8 anos. Akrit Jaswal realizou sua primeira cirurgia aos 7. Kim Ung-yong falava fluentemente 4 idiomas aos 4 anos de idade. Essas crianças não escolheram desenvolver habilidades extraordinárias através de trabalho árduo convencional. Suas capacidades pareciam emergir espontaneamente de configurações neurológicas únicas. Quando perguntados sobre seus talentos, frequentemente descrevem sentir-se compelidos a se expressar através de suas habilidades, não como se estivessem fazendo escolhas conscientes sobre como gastar seu tempo. Neuroimagens de prodígios musicais
mostram desenvolvimento acelerado em áreas cerebrais associadas com processamento auditivo e coordenação motora, frequentemente aparente desde muito cedo na vida. Suas escolhas de dedicar horas intermináveis à prática podem ser menos sobre disciplina consciente e mais sobre seguir impulsos neurológicos irresistíveis. Burnout, a economia comportamental, explorando nossas ilusões. O campo da economia comportamental, pioneirizado por Daniel Kahneman e Amos Tversky, demonstrou erros sistemáticos em tomada de decisões humanas que revelam muito sobre como nossas mentes realmente operam. Estes não são falhas ocasionais, mas padrões previsíveis que podem ser explorados e manipulados. O efeito ancoragem mostra que números aleatórios podem influenciar decisões subsequentes. Em um experimento famoso, pessoas giravam uma roda da fortuna antes de estimar a porcentagem de países africanos na ONU. Aqueles que obtinham números mais altos na roda consistentemente davam estimativas mais altas para a questão completamente não relacionada. Mais perturbador, estudos mostram que juízes reais dão sentenças mais severas quando estão com fome, e decisões de libertação condicional são significativamente mais prováveis logo depois do almoço do que antes. Se nossa sensação de justiça pode ser influenciada pelo nível de açúcar no sangue, quão livres são realmente nossas escolhas morais mais importantes? Vícios e o sequestro da vontade. O estudo do vício oferece algumas das evidências mais claras de como processos neurológicos podem sequestrar aquilo que experienciamos como escolha livre. Anna Rose Childress, da Universidade da Pensilvânia, usa neuroimagem para estudar como drogas literalmente reescrevem os circuitos de recompensa do cérebro. Em pessoas com dependência de cocaína, simplesmente mostrar imagens relacionadas à droga, canudos, espelhos, pó branco, ativa intensamente o núcleo accumbens e outras regiões de recompensa. Esta ativação é tão poderosa que pode ser detectada em scanners cerebrais e correlaciona diretamente com a probabilidade de recaída. Crucialmente, esta ativação acontece automaticamente, sem entrada consciente. A pessoa não escolhe sentir fissura. A fissura surge espontaneamente de mudanças neurológicas duradouras causadas pelo uso de drogas anterior. Sua experiência de querer usar drogas é um produto direto de alterações físicas no cérebro, não uma decisão consciente baseada em consideração racional de custos e benefícios. Um trauma e a fragmentação da agência. Pesquisa sobre trauma revela como experiências extremas podem fragmentar nossa sensação normal de agência e controle. Bessel van der Kolk, pioneiro no estudo de TEPT, mostra como o trauma pode literalmente desconectar regiões cerebrais responsáveis por integração consciente e autorregulação. Pessoas com TEPT frequentemente experienciam flashbacks onde revivem eventos traumáticos como se estivessem acontecendo no presente. Durante esses episódios, eles podem agir de maneiras que são completamente inconsistentes com suas personalidades normais, tornando-se violentos, retraídos ou dissociativos. Neuroimagem durante flashbacks mostra a atividade reduzida no córtex pré-frontal, responsável por funções executivas, e atividade aumentada na amígdala, responsável por respostas de medo. É como se o cérebro, modo trauma, fosse uma configuração neurológica diferente, com diferentes capacidades e limitações. Estas descobertas levantam questões profundas sobre identidade pessoal. Se trauma pode tão fundamentalmente alterar como operamos no mundo, até que ponto somos a mesma pessoa antes e depois de experiências extremas? A neuroplasticidade dirigida, mudando intencionalmente quem somos. Apesar das limitações do livre-arbítrio, pesquisa emergente sobre neuroplasticidade oferece algumas razões para otimismo. Embora possamos não ter controle direto sobre nossos estados mentais presentes,
podemos ter algum controle sobre como nossos cérebros se desenvolvem ao longo do tempo. Michael Merzenich, pioneiro na pesquisa de plasticidade neural, demonstrou que exercícios cognitivos específicos podem remodelar regiões cerebrais em adultos. Seu trabalho levou ao desenvolvimento de programas de ginástica cerebral, que podem melhorar memória, atenção e função executiva mesmo em idosos. Álvaro Pascoal Leone, da Escola de Medicina Harvard, usa estimulação magnética transcraniana para temporariamente desligar regiões cerebrais específicas, permitindo outras áreas assumir suas funções. Repetições de estimulação magnética transcraniana podem levar a mudanças duradouras na conectividade neural, efetivamente retreinando o cérebro. Mais intrigante, estudos de neuroretroalimentação em tempo real, usando ressonância magnética funcional, permitem que pessoas vejam sua própria atividade cerebral e aprendam a controlá-la conscientemente. Participantes podem aprender a aumentar a atividade em regiões associadas com emoções positivas ou diminuir a atividade em áreas relacionadas com dor crônica. Disease, a inteligência artificial e o futuro da agência. À medida que sistemas de IA se tornam mais sofisticados, eles estão começando a exibir comportamentos que parecem superficialmente similar à agência humana. Grandes modelos de linguagem como o GPT-4 podem gerar texto que parece refletir preferências, personalidade e até mesmo autoconsciência. Mas estes sistemas operam através de processos completamente determinísticos, redes neurais artificiais, processando entrada através de camadas de operações matemáticas. Eles não têm experiência consciente de escolher suas palavras. Eles simplesmente calculam as sequências de tokens mais prováveis, baseadas em seus dados de treinamento. Se sistemas de IA podem produzir comportamento convincentemente agente sem experiência consciente, isso sugere que a agência comportamental e experiência consciente de agência podem ser fenômenos separados. É possível que nós humanos sejamos similares, exibindo comportamento agente através de processos neurológicos inconscientes, enquanto nossa experiência de escolher é um epifenômeno que não contribui causalmente para nossas ações. Meditação e a dissolução da vontade. Práticas contemplativas avançadas oferecem laboratórios únicos para investigar a natureza da volição e identidade. Meditadores experientes frequentemente relatam estados onde a sensação normal de ser aquele que escolhe dissolve completamente. Xinzhen Yang, professor de meditação com formação em matemática, descreve estados onde não há ninguém fazendo a meditação, apenas meditação acontecendo. Nestes estados, pensamentos, sensações e percepções surgem e passam sem um experienciador central, sem alguém decidindo prestar atenção ou não prestar atenção. Daniel Ingram, autor de Dominando os Ensinamentos Centrais do Buda, relata experiências onde a causalidade normal entre intenção e ação se quebra. Ele descreve movimentos que acontecem por si mesmos, sem qualquer senso de iniciação consciente, e ainda assim são perfeitamente coordenados e apropriados à situação. Estes relatos podem representar vislumbres diretos da realidade que a neurociência está descobrindo, que a experiência de agência é uma construção, e que por baixo está um fluxo mais fundamental de experiência, onde eventos simplesmente surgem e passam de acordo com causas e condições. Implicações para a educação. Repensando responsabilidade pessoal. As descobertas sobre livre-arbítrio têm implicações profundas para como educamos crianças e pensamos sobre desenvolvimento de caráter. Se comportamentos são largamente produtos de fatores que operam abaixo da consciência, estratégias educacionais tradicionais baseadas em exortação moral e punição podem ser menos efetivas do que abordagens que modificam ambientes e influências situacionais.
Paul Tough, em seu livro Como as Crianças Conseguem Sucesso, argumenta que traços de caráter, como persistência e autocontrole, são mais precisamente entendidos como habilidades que podem ser ensinadas através de prática deliberada, não qualidades morais inerentes que algumas crianças têm e outras não. Programas como Atenção Plena nas escolas estão mostrando promessa em ajudar crianças a desenvolver maior consciência de seus próprios processos mentais, potencialmente dando-lhes mais escolha sobre como responder a impulsos e emoções. Ironicamente, ensinar crianças que elas não têm controle total sobre seus pensamentos e sentimentos pode realmente aumentar seu senso de agência ao reduzir autocrítica e aumentar autocompaixão. O amor e a ilusão da escolha. Talvez em nenhum lugar a ilusão de livre-arbítrio seja mais pungente do que no reino do amor e relacionamentos. Nós escolhemos por quem nos apaixonar. Pesquisas sugerem que a atração romântica é largamente determinada por fatores que operam completamente fora da consciência. Estudos de neuroimagem de Helen Fisher mostram que amor romântico ativa os mesmos circuitos de recompensa que vício em cocaína. Pessoas apaixonadas mostram atividade elevada de dopamina no núcleo accumbens e atividade diminuída no córtex pré-frontal, um padrão associado com julgamento prejudicado e tomada de decisões. Pesquisas de psicologia evolutiva sugerem que nossas preferências românticas são moldadas por programas inatos projetados para maximizar sucesso reprodutivo. Mulheres podem ser inconscientemente atraídas a diferentes tipos de homens durante diferentes fases de seu ciclo menstrual. Homens podem ser inconscientemente atraídos a mulheres com proporções específicas de cintura-quadril, que correlacionam com fertilidade. Se quem nós escolhemos amar é determinado por neuroquímica e programação evolutiva, o que isso significa para a autenticidade de nossos relacionamentos? Isso torna o amor menos real ou simplesmente revela que o amor opera através de processos naturais ao invés de mágicos? A criatividade e a origem das ideias artistas. Escritores e inventores frequentemente descrevem seus insights criativos como vindo do nada, lampejos súbitos de inspiração que parecem surgir espontaneamente ao invés de através de esforço deliberado. Esta experiência pode oferecer pistas sobre como todas as decisões e ideias realmente emergem. Keith Richards famosamente acordou uma manhã para descobrir que havia gravado o riff principal para Satisfaction durante o sono, sem memória consciente de criá-lo. Paul McCartney relatou que toda a melodia para Yesterday veio a ele em um sonho completamente formada. O neurocientista Arne Dietrich estudou os estados cerebrais associados com insights criativos. Ele descobriu que momentos de eureka são precedidos por padrões específicos de atividade neural, incluindo atividade diminuída no hemisfério esquerdo, associado com pensamento analítico, e atividade aumentada no hemisfério direito, associado com processamento holístico. Estes achados sugerem que nossas ideias mais criativas podem emergir de processamento inconsciente ao invés de deliberação consciente. Nós não escolhemos ter insights. Insights surgem quando condições no cérebro estão certas, então subitamente aparecem na consciência como se do nada. A morte e a dissolução final da ilusão. Talvez, ultimamente, a questão do livre-arbítrio nos confronta com nossa própria mortalidade e a natureza da identidade em si. Se nós somos coleções de processos neurais ao invés de agentes unificados, o que exatamente morre quando o cérebro para de funcionar? Algumas filosofias budistas sugerem que a experiência de morrer pode oferecer insights finais sobre a natureza ilusória do eu. À medida que funções cerebrais se desligam em sequência,
Diferentes aspectos de nosso senso de identidade podem se dissolver progressivamente, potencialmente revelando que nós nunca fomos tão sólidos ou unificados como acreditávamos. Pesquisa sobre experiências de quase morte por Pim Van Lommel sugere que alguns aspectos da consciência podem persistir mesmo quando a atividade cerebral mensurável cessa. Entretanto, estes achados permanecem altamente controversos, e a maioria dos neurocientistas mantém que consciência é inteiramente dependente de função cerebral. Se a consciência sobrevive à morte corporal ou não, a perspectiva de nossa eventual dissolução pode servir como um lembrete poderoso de quão temporário e contingente nosso senso de individualidade verdadeiramente é. Urdu a conclusão paradoxal, abraçando a ilusão. Após este mergulho profundo na ciência e filosofia do livre-arbítrio, somos confrontados com um paradoxo fundamental. A evidência sugere fortemente que nosso senso de ser agentes conscientes, fazendo escolhas livres, é largamente ilusório. Nossas decisões são produtos de processos neurais inconscientes. Nossas preferências são moldadas por genética e ambiente. Nosso senso de eu é uma construção ao invés de uma realidade fundamental. Ainda assim, simultaneamente, este próprio entendimento pode aumentar nosso senso de agência. Conhecer sobre nossos vieses cognitivos nos torna menos suscetíveis a eles. Entender a base neurológica do comportamento pode aumentar nossa compaixão por nós mesmos e outros. Reconhecer a natureza construída da identidade pode nos liberar de crenças limitantes sobre quem somos e do que somos capazes. Talvez a resolução esteja em reconhecer que existem diferentes níveis de descrição para comportamento humano. Em um nível neurobiológico, somos de fato máquinas biológicas seguindo as leis da física e química. Em um nível experiencial, ainda nos sentimos como agentes fazendo escolhas. Em um nível social, tratar pessoas como agentes responsáveis ainda serve funções importantes. Podemos manter todas estas perspectivas simultaneamente sem contradição. Somos simultaneamente determinados e livres, controlados e no controle, produtos de causação e autores de nossas próprias vidas. O exercício final: viver com a verdade. Como último exercício, eu o desafio a viver por uma semana com plena consciência de que seu senso de livre-arbítrio pode ser largamente ilusório. Note quando você se sente mais no controle e quando se sente mais fora de controle. Preste atenção em como estes insights afetam seus relacionamentos, sua autocompaixão, sua motivação. Não tente mudar nada, simplesmente observe. Note se saber sobre a possível natureza ilusória da escolha muda como você experimenta fazer escolhas. A consciência de influências inconscientes as diminui ou simplesmente desloca o nível em que elas operam. Mais importante, note se abraçar a possibilidade de que livre-arbítrio é uma ilusão faz você se sentir mais livre ou menos livre. Para muitas pessoas, a resposta surpreendente é que isso as faz sentir mais livres, liberadas do fardo de perfeito autocontrole e julgamento severo de si mesmas. A verdade libertadora. No início desta jornada, fomos confrontados com a possibilidade perturbadora de que nossas crenças mais profundas sobre agência, responsabilidade e identidade podem estar fundamentalmente incorretas. Descobrimos que o cérebro toma decisões antes da consciência saber sobre elas, que nossas escolhas são produtos de fatores que nunca escolhemos, que nosso senso de individualidade unificada pode ser uma construção neurológica elaborada. Mas talvez o insight mais profundo seja que nada disso torna a vida humana menos significativa ou bela. O amor não é menos poderoso porque é mediado por neuroquímica.
A criatividade não é menos valiosa, porque insights surgem de processos inconscientes. O progresso moral não é menos importante, porque nossas intuições éticas são produtos de evolução e cultura. Se algo, entender a verdadeira natureza da mente, pode aumentar nossa apreciação pela complexidade e maravilha da experiência humana. Não somos diminuídos por aprender que somos fenômenos naturais. Somos elevados por descobrir quão extraordinários os fenômenos naturais podem ser. A jornada através da ciência do livre-arbítrio ultimamente nos retorna para onde começamos. Aqui, agora, neste momento de experiência. Mas retornamos com humildade mais profunda, maior compaixão e, talvez mais importante, um entendimento mais realista, tanto de nossas limitações quanto de nossas possibilidades genuínas. Se você escolhe aceitar estes achados ou rejeitá-los, pode estar menos sob seu controle do que você pensa. Mas, em qualquer caso, a conversa continua, a consciência continua, a experiência continua. E isso, talvez, seja milagre suficiente.